Ah, Matheus, segundo episódio você vai ficar falando de política o tempo todo? Esse podcast é sobre isso. Ninguém quer conversar comigo, eu quero falar sobre política. E é aqui que eu vou falar. Porque esse é o ponto, né? E é por isso que provavelmente ninguém vai ouvir. Mas, agora realmente falando de tudo aquilo que eu gostaria de estar falando, né? No primeiro, que eu fiquei mais justificando todas as minhas brisas sobre falar e é isso. Vamos tentar por ordem cronológica, que assim talvez fique mais linear e menos confuso para você que se interessou e quer continuar ouvindo. Vamos para 2018. 2018? Não sei. 2016. Impeachment. Eu não vou ser, tipo assim, não vou falar ano por ano, não vai. Fica tranquilo que não vai ter uma hora. Eu vou tentar ser um pouquinho mais conciso, mas não prometo nada. 2016, impeachment da nossa presidente Dilma. Por mais que a gente tenha super colocado, tipo, presidenta Dilma, eu ainda me sinto um pouco desconfortável com essa palavra, então eu chamo de presidente Dilma. Se o cancelamento vier, I don't give a fuck. Eu vi aquela cena de vários deputados, e na época, assim, eu não entendia. Eu tinha, naquele momento, 2016, eu tinha 17 anos. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu nunca tinha visto um parlamento, eu nunca tinha visto deputados, eu sabia o que era a palavra, eu tinha ouvido a palavra, mas eu não sabia de fato o que significava. E aí, naquele momento, eu fui vendo pessoas subindo num palanque, que eu também não fazia ideia se aquilo era um palanque. Sabe, quando você vê aquilo, vamos supor, você vê um objeto, mas você não sabe exatamente o que é aquilo, o que significa, e que em outros lugares que você vê também vai significar palanque. Porque eu já fui, por exemplo, em... como que fala? Não é comissão, comício, essa é a palavra. Eu pensei em comissão e aí cheguei no comício, beleza. Eu ia em comício quando era mais novo, aqui na cidade de interior e tal, vai lá o prefeito, não sei se isso acontece muito em cidade grande, mas talvez, né? Eu ia num comício e aí o prefeito ia na frente lá da escola e não sei o que, o candidato a prefeito, e falava lá para um monte de gente, que ficava todo mundo lá. E eu via nesses comícios e eu já tinha ouvido a palavra palanque para esse tipo de coisa. Mas não necessariamente ele estava num palanque. Às vezes ele estava em cima de um trio elétrico. E eu pensava, tipo, um trio elétrico é um palanque? Não, é um trio elétrico, né? Mas a palanque ficou muito relacionado com essas coisas. Então, quando eu vi lá no dia da coisa, eu entendi, beleza, estão subindo ali naquele negócio, que depois eu ia entender melhor que era um palanque real. E não real de realeza, né? Mas você entendeu. E aí eu ficava tipo assim, velho, o que esses malucos estão subindo? Falando ali pra minha família, pelo meu não sei o que, eu voto não, eu voto sim. Eu fiquei por muito tempo, sei lá, não sei quanto tempo durou e não sei quanto tempo eu fiquei, mas eu fiquei muito tempo, não vou nem colocar uma estimativa aqui. Tentando entender, o não significa que ela fica ou que ela sai, o sim significa que ela fica ou que ela sai. E por muito tempo eu fiquei, tipo, o povo tá querendo que ela fique ou que ela sai. E esses caras aí, eles estão aí, mas eu não, quem que eu quero, tipo, eu quero que ela continue. Na época eu tava assim, tipo, ela é mó burra, porque era a concepção que a gente tinha, né? Eu tinha naquele momento, era o tipo de informação que chegava em mim, né? Rodava muito meme dela falando de saudar mandioca, estocar vento e pipipi, popopó, e como uma coisa assim pejorativa, né? Que a gente via
E uma coisa que naquela época já eu comecei a questionar, tipo, quando o povo começou a memetizar o negócio de quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, eu fiquei tipo assim, tá, fez sentido pra mim, por que que isso é piada? Porque hoje em dia, coach fala disso e ninguém tá fazendo meme com ele, entende? E ali, naquela época, eu já tava olhando pra isso, o negócio só da meta, tá? O da meta, porque eu já tinha entendido e tal, mas o resto eu também julgava ela como burra e tal, sem entender que era misoginia que estava sendo introjetada na minha mente. Mas, né, vamos falar do Matheus, 17 anos, ali naquela época. E ali eu fiquei muito tempo tentando entender o que estava acontecendo. Chegou, foi indo mais pro final, e eu lembro de ter visto o Bolsonaro, e pode ser que seja uma falsa memória, que eu não tenha visto exatamente essa parte, porque durou muito tempo, né? E é uma coisa realmente relativamente chata assistir. Na época era relativamente chato pra mim, e hoje em dia eu ficaria a votação inteira assistindo, né? Do começo ao fim eu ia assistir até antes para poder entender o que estava acontecendo, se fosse hoje em dia. Mas naquela época eu tinha 17 anos, eu era uma criança, e eu ficava assim, ai, por que que a gente tá assistindo isso? Mas eu tava assistindo e tentando entender, tipo, isso aqui tá... Eu entendia em certa forma abstrata, assim, que aquilo ali era sério. E aí eu lembro de ter visto o Bolsonaro falar, né, tipo, terror, Ustra, terror da Dilma e não sei o que e tal, e não fazia ideia do que se tratava, e vi o Jean Willis cuspir na cara dele. Mas isso que nem eu falei, pode ser uma falsa memória, assim, de, tipo, ter achado que ia assistir isso no momento, ao vivo, mas na verdade eu assisti como meme depois. Nem meme, né, mas cortes depois, vendo aquilo que tinha acontecido. E lembro de, naquela época, ter gostado de ver o movimento que surgiu de várias pessoas falando: esse cuspe é meu, esse cuspe é meu, esse cuspe é meu. E eu fiquei tipo, mano, olha o quão bizarro seria isso se não fosse nesse contexto. Olha o quão bizarro seria isso, esse cuspe é meu. Que movimento é esse, tá ligado? E se você não sabe do que se trata, se você não lembra do que se trata, basicamente o Jean Willis, ele é gay, ele era deputado, acho que ele é ex-BBB também, e ele saiu do Brasil depois que o Bolsonaro, depois do impeachment da Dilma, eu acho. Não sei se foi logo depois do impeachment da Dilma ou depois que o Bolsonaro foi eleito. Acho que foi no impeachment da Dilma já. E ele basicamente, nessa votação que o Bolsonaro falou desse tal de Ustra, que depois eu vim descobrir que era um torturador que torturou a Dilma Rousseff, que, enfim, depois a gente vai chegar na Dilma Rousseff. Quando o Bolsonaro ovacionou esse cara, o Jean Willis foi e cuspiu na cara do Bolsonaro na hora que o Bolsonaro tava saindo do palanque e tal. Tipo, ele passa lá num corredorzinho lá, e aí o Jean Willis cospe na cara dele. E aí, todo o movimento LGBTQIA+, começou, todo não, né? Mas pessoal, sei lá, mais politizado talvez, mais ligado nesse momento, começou a falar que aquele cuspe, e era isso, era tipo assim, o pessoal gravava um vídeo falando: esse cuspe é meu, esse cuspe é meu, esse cuspe é meu, e vários cortes de pessoas, assim, igual acontece com os global, assim, de vez em quando. E aí eu fiquei rachando o bico disso, sabe? Tipo, eu queria gravar um vídeo, mas primeiro que eu não fazia parte do grupo LGBTQIA+, e segundo que eu acho que eu queria mais por, tipo, um político cuspiu na cara do outro, sabe? Não era necessariamente o peso que aquilo tinha. Mas eu, tipo, radical, não sei o quê. Eu acho que naquela época eu tava mais, assim, vibes anarquista, não ANCAP, mas anarquista, do que propriamente, tipo assim, não que eu entendia e era, não que eu conhecesse, mas
como aquilo tinha sido uma coisa legal porque é um político cuspindo na cara do outro, entende? Nada muito embasado, tipo, ai, acaba com as instituições, entendeu? É um bagulho, tipo assim, meio senso comum mesmo. E aí, a Dilma foi deposta, né? Foi empichada, que por muito tempo eu falei impeachmentada, e aí ano passado eu ouvi o termo empichada, e aí descobri que era empichada que falava, e que também é um termo ruim, porque, sei lá, né? Impeachment parece tão americano, mas a gente é tudo americano, né? Então, é isso. E aí, nossa, como isso tem um duplo sentido, né? A gente é tudo americano. Tipo, é uma crítica, mas ao mesmo tempo é a realidade, porque, né? Enfim, vamos lá. Depois disso, a gente vai vendo movimentos. Antes disso já teve lá a reclamação do busão, dos 20 centavos. Isso aí na época eu fiquei tipo, 20 centavos. Não deixa aumentar não, hein? O gigante acordou. E eu fiquei emocionado com aquilo. Eu lembro de ter ficado emocionado com aquilo do gigante acordou. Rotei. Só que aí eu fui vendo esse movimento acontecendo de o movimento popular sendo vamos lá. Eu fui vendo o movimento popular sendo canalizado para a direita. E até então eu não sabia que era a direita, mas eu sabia que eu não tava gostando. Porque daí o movimento dos 20 centavos eu falei, da hora, é isso aí, reclame, não sei o que, pá, acontece e tal. E eu tava de longe, né? Do mesmo jeito que é hoje, mas tava de longe falando, é isso aí, tem que lutar mesmo e não sei o que. Porque a desculpa que eu uso é porque eu sou de Extrema, que é um lugar assim, extremamente conservador, é um lugar onde as pessoas não vão na rua reclamar dos 20 centavos porque não tem ônibus. A gente não sentiu, não sofre as coisas que o resto do Brasil sofre, porque a gente é uma cidade do interior que é extremamente industrializada. Aqui o povo vive numa outra questão, mas depois, outra hora eu falo de Extrema. O ponto é que eu sempre vejo de longe essas coisas e fico assim, apoio, mas né, não vou... não consigo ir lá na Paulista reclamar dos 20 centavos, entende? Porque primeiro que eu não pego o busão. Minha família pega busão e por isso eu iria, mas segundo que as manifestações acontecem de domingo, na Paulista. Tipo, como que eu volto pra Extrema depois, sabe? E tem gente que faz, tipo, quando tem parada gay e tal, o pessoal vai daqui pra lá, volta no ônibus e tal, mas não é o tipo de coisa que eu faço, sabe? Não, sei lá, eu sou preguiçoso pra cacete. E é muito mais sobre isso, não é por morar em Extrema, é por ser preguiçoso. Essa é a realidade de o porquê que eu não faço alguma coisa efetivamente. Mas enfim, como eu falei no primeiro episódio, dos meus vários defeitos, ser preguiçoso. Aí eu vi esse movimento sendo canalizado para a direita e aí eu fui olhando e falando, ei, pera lá, o gigante acordou, mas o gigante, né? O gigante acordou, mas ele quer essas mudanças aqui. Essas mudanças aí que vocês estão falando, tipo, parça, não é isso que eu quero. Não queria que tirasse a Dilma, sabe? E aí naquela época já tava, é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe. E aí por muito tempo eu fiquei com a... E aí começou Aí começou a mídia em massa falando que não era golpe porque aconteceu dentro da legislação, tinha coisa, e eu comecei a replicar esse discurso. E aí, mais fortemente ainda, já o motivo que derrubou a Dilma, tipo, que teve apoio político e tal, e apoio popular em certa medida, foi exatamente essa questão midiática, misógina, de colocar ela como burra, como a pedalada fiscal e não sei o quê. E hoje em dia, todo mundo que não quer ser cego nesse sentido, de ver uma evidência e
não ignorar, não é ser cego, né? É ser ignorante. Porque ser cego pode ser meio preconceituoso. Mas enfim, vamos lá. Se você não quiser ser extremamente ignorante, no sentido de ignorar, que é o sentido real da palavra, eu acho, não sei se tem... Tipo, eu acho até meio errado a pessoa falar ignorante para uma pessoa que é ríspida, que é rude. Mas enfim, ignorante de ignorar. Se você não quiser ser extremamente ignorante, você entende hoje, e tem várias pessoas que falam sobre isso, que não foi um movimento político, não foi uma coisa real e orgânica, foi um golpe de fato, porque hoje, em 2023, a gente já tem um outro governo que veio em seguida, que fez pior do que o que ela fez, mas foi até o final, entendeu? Durou até o final. Então, já tem figuras que participaram, que eram oposição, e assumiram que ela não tinha apoio político e por isso ela não conseguiu. E aí, hoje em dia, e aí, como eu falei, a gente vai começar a falar da Dilma, ela foi no podcast do Mano a Mano, e antes mesmo dela ir, eu já tinha ouvido, do Mano a Mano não, né? Do Mano Brown, que chama Mano a Mano. Inclusive recomendo muito. Vai lá, ouve, se ausente, tá? Sai daqui, vai lá ouvir o Mano, independente, tipo, pode ouvir só o Mano e nunca mais volta. Esse caso aqui não precisa nem voltar. Vai lá, ouve o Mano e já era. Antes mesmo de ouvir ela no Mano a Mano, eu já tava ouvindo, né, toda a questão de que ela realmente foi a mulher mais injustiçada, que a gente deve um perdão, assim, a gente deve um pedido de desculpas, assim, nacional. Ela merecia, assim, sei lá, eu não sei como que a gente pode se desculpar com a Dilma, entende? E aí o que eu entendi, né, o que eu aprendi depois, agora, nesse último ano e nesses últimos tempos, que ela foi extremamente injustiçada, que ela estava sendo a política, basicamente, que o Bolsonaro prometeu que ia ser pro gado dele, né? Mas ela estava indo de frente com o sistema, num sentido de, não é que ela estava indo de frente com o sistema de ser radical e realmente tipo uma comunista e tal, anarquista e tal, não era isso. Mas ela estava, por exemplo, a pessoa foi, vamos colocar um paralelo. Aconteceu o escândalo do pastor, que era ministro da Educação do governo Bolsonaro, que ele coisava lá, tipo, tava tendo problema lá com ouro, né? Tava, tipo, não sei exatamente como que funcionava, mas Bolsonaro demorou, eu acho, não sei nem se chegou a tirar o ministro, mas com a Dilma era um bagulho assim, sabe? Apareceu um escândalo da pessoa, tchau, entende? O Lula hoje tem um cara lá, o ministro, como que é o nome dele? Não sei, ministro da Defesa, eu acho, porque da Justiça é o Flávio Dino, o outro lá que é o que tem uma relação com os general lá. Múcio, é alguma coisa Múcio, eu acho. E esse cara, tipo assim, já tá todo mundo falando, ei, se liga, esse maluco aí vai orquestrar a sua queda, Lula. Mas o Lula tá lá, tipo, ai, beleza, né? Não vou tirar o cara por causa de opinião, de tipo, vamos, a gente consegue contornar, basicamente é isso que tá aparecendo. Não sei se ele é cego, mais uma vez, ignorante, né? Desculpa se você for cego, não é nessa intenção, desculpa, só isso. Não sei se ele é ignorante ou se ele não ouviu ainda essa crítica, né? Tipo, o que tá acontecendo, a indicação dele pro governo e tal. Mas o que tá rolando é que ele ainda não tirou o cara. Tipo, tá todo mundo falando, mano, o Bolsonaro falou que ama esse cara, o cara parece que tava junto lá no bagulho do 8 de janeiro, que aconteceu um golpe. E tentativa de golpe, né? Não aconteceu golpe. Foi tentativa de golpe. 8 de janeiro de 2023. Inclusive tem eu vou fazer uma petição, mentira, eu não vou fazer nada, pra gente dar tanta importância pra isso quanto o 7 de setembro. O 7 de setembro.
Isso seria incrível, né? Mas o 11 de dezembro? Sei lá, a data lá que as Torres Gêmeas foi coisada lá. Por mim, a gente daria muito mais importância para isso do que a data lá dos americanos. Não é porque, você tá falando contra muita gente inocente. Não, não é isso. É que a gente tem que pensar no Brasil, né? Vamos desvincular dos States. E se você tá me ouvindo e você gosta tanto assim dos States mais do que do Brasil, vai pros States. Não é nem falando ruim, é falando mal. É só para você ir lá pagar imposto para eles. Porque aí você paga imposto pro Brasil, ama o Brasil, entende? Faz o Brasil crescer e não fica pensando nos Estados Unidos crescer, porque os caras já é imperialista pra caralho, já são podres, não sei o quê. Enfim, vamos voltar pra Dilma. A Dilma, eu descobri ano passado que ela foi torturada, ela era militante esquerdista na época da ditadura, foi torturada e não sei o que e tal. E vi um vídeo que quase chorei, o Álvaro do Meteoro. Se você não conhece o Meteoro, vai conhecer, pode ir depois voltar. Mas ela num vídeo falando que, tipo, a mulher lá da Globo, entrevistando ela, acho que era na Globo, entrevistando ela falando, tipo, você não chorou quando você sofreu impeachment? E ela fala que, tipo, quem já sofreu a dor que eu sofri, chega um certo ponto que o choro já não vem mais, sabe? Não faz mais sentido chorar. Eu já sofri tanta dor, e eu posso estar falando totalmente errado aqui, com outras palavras, mas eu prefiro que você vá lá assistir o vídeo do Meteoro que ele fala da Dilma. E aí entende certinho lá o que ela falou. Mas é um vídeo extremamente impactante. E ela no Mano a Mano ela fala sobre isso, como tipo, ela fez várias coisas que ela tava ali fazendo, tipo, dando exatamente a abertura pra esquerda e pro povo pobre, que realmente mereceria, né, tá tendo aí muito mais espaço, mas o PT, tipo, fez o mínimo ali e tal, e esse mínimo já foi o suficiente para irritar a burguesia e a classe política, que é a maioria, que é comandada pela burguesia, através de lobbies, e isso é outra coisa, mas, né, em algum momento eu falo só sobre isso, se eu quiser também. E aí, ou se vocês quiserem, eu tô totalmente aberto à mudança, como eu falei no primeiro episódio, e tô totalmente aberto a sugestões. Se você tiver alguma intenção de ouvir alguma coisa e minha opinião sobre alguma coisa, porque é só isso que eu posso dar, não posso dar muita teoria sobre alguma coisa, porque como eu falei também no primeiro episódio, eu não leio nada. Eu não sei o que eu tava falando. Deixa eu tentar lembrar. Eu perdi total. Então, assim, vamos acabar desse jeito. Acho que foi bastante coisa. Esse foi como eu comecei, foi minha conexão com a Dilma. Eu falei que eu não ia ano por ano, e eu não prometi exatamente porque eu sabia que isso ia acontecer, que eu ia frustrar alguém se eu tivesse prometido. E esse episódio inteiro foi só pra falar basicamente da Dilma. Não foi nada de como eu me radicalizei. Tem um, que é esse é o ponto, né? Tudo tem um pouquinho a ver. Entender todas as coisas que eu acreditava e passei a acreditar depois por causa de ter conhecimento é basicamente como eu me radicalizei. E eu não sei nem qual que eu falei ou qual eu pensei que seria o nome desse episódio, mas eu vou, sei lá, vou colocar aqui que foi uma tentativa frustrada de realmente falar como eu me radicalizei. Não, não, isso é um nome muito grande, é um nome muito ruim. Mas é isso. Até daqui a pouquinho. A gente se ouve, ou você me ouve no próximo. Não vou te ouvir, né? Mas eu gostaria muito que tivesse uma interação assim, que você ouvisse, se você chegou aqui, você tem um interesse e uma paciência de viajar nas ideias comigo, faz um favor. Oi, gatinha gostosinha, bonitinha, tão bonitinha, minha gatinha. A gata subiu no meu colo porque eu não tô dando atenção pra ela, e é só assim que ela vem, entende?
ela não tá nem aí pras pessoas, pra mim, de jeito nenhum. E agora, como eu não tô dando um pingo de atenção pra ela, ela subiu no meu colo. Mas é isso. Ganhei uma gatinha. Eu te amo, gatinha. Acho que é isso que eu vou falar no próximo episódio, sobre amor. Dar uma pausinha na política. Mentira, tudo é política. E é isso. Acho que todo episódio vai ter política. Até logo.